resíduo aqui e outra parte do resíduo aqui. Mas o polo K2 igual a N menos N2 sobre Xi, ele está ausente daqui. Então o resíduo dele está todo nesse setor. Ah, é só usar a definição. Então, o resíduo do polo K2 igual a menos N2 sobre Xi equivale a tirar isso aqui, equivale a fazer K2 igual a menos N2 sobre Xi, então vai ficar I, 1 mais Xi sobre Xi, e no denominador vai ficar 1 sobre menos N2 sobre Xi, menos N2. Ou seja, boto menos N2 em evidência, vai ficar 1 sobre Xi mais 1. Que vai ficar 1 mais Xi, e o Xi sobra, vai ficar exatamente isso aqui, ó. Faltou o caminho aí, né? E aí, a parte matricial. Então, essa é a matriz de resíduo desse polo. Então, isso aqui tudo cancela. Então, fica menos I sobre N2. Certo? Então, para ter aquele representativo, agora eu quero pegar um momento que dê agora aquele menos N2 sobre Xi é positivo, porque o Xi é negativo, para poder ter algo time-like. Então vamos pegar o caminho dessa forma. Ó. Eu posso pegar o caminho igual a menos, eu vou pegar o caminho igual a M2 sobre raiz de menos, não, M sobre raiz de menos Xi. Certo? Então, se eu pegar caminho e caminho, vai dar M2 sobre menos Xi. Quer dizer, isso aqui na verdade é isso aqui. Menos Xi é módulo de Xi. Posso botar assim. Módulo de Xi. Certo? Então isso aqui está dando M sobre a raiz quadrada do módulo de Xi. Certo? Então esse é o meu caminho. Caminho vai dar M2 sobre o módulo de Xi. Beleza? Então, essa matriz, ela só vai ter o elemento 0, 0. Ela não tem os outros elementos. Então, a matriz de resíduo desse polo, ela vai ser 0, 0, 0. Porque todos os casos espaciais são 0. E aí, ela vai ter M2 sobre raiz, aí vai ficar capa minha e capa n, vai ficar capa 0 e capa 0, vai ser M2 sobre o módulo de Xi. Aí o M2 cancela com o M2, fica menos I sobre o módulo de Xi. Então, eu tenho um resíduozinho aqui, ó, menos 1 sobre o módulo de Xi, vezes I. O que está acontecendo com essa matriz? Ela é negativa. Isso. Então, se só tem um grau de liberdade nesse polo, então esse polo corresponde a um grau de liberdade, quer dizer, realmente é um módulo escalar. Mas olha o sinal menos, o resíduo é o oposto. Então, a gente já tinha estudado isso. Resíduos com sinal negativo correspondem a estados de uma partícula com norma ao quadrado negativo. Nós tínhamos mostrado lá no semestre passado, acho que foi abril que a gente mostrou, quando um propagador tem resíduo negativo no polo, isso corresponde à existência de algum estado de partícula, e aquela partícula representada por aquele polo, ela tem função de onda com módulo ao quadrado negativo, que é a presença do Ghost. Então, esse propagador, inevitavelmente, para eu não ter TAC, eu tive que tomar um Xi negativo, mas ele não tem TAC, mas ele gera o Ghost. Mas ele não pode colocar nunca gráfico nome? Ghost Hunters. Ghost Hunters. Como é que é o nome? Ghost, se diz Fadef. Aqui não, porque esse propagador é um campo de matéria, ele não tem que fixar o gate aqui. Vamos ver depois do Mas é bom que você lembre disso. Então, o problema, então, o Li e Yang colocam aqui uma discussão interessante no paper. A discussão que eles colocam é que, beleza, eles tentam salvar, quer dizer, naquela época ainda, não se tinha assim, noção de uma teoria fundamental completa, então qual foi a ideia deles? Pensar, bom,
acontece com esse polo? Ele está nessa escala de energia. O outro polo é K2 igual a M2. Suponhamos que eu tomo esse psi pequeno. Então, se eu tomar esse psi pequeno, vamos dizer que esse psi seja 10 a menos 2, 10 a menos 3. Então, esse polo aqui se torna muito mais macio do que o outro. Então, se eu tomar um módulo de psi, vamos dizer assim, se eu tomar um módulo de psi, eles consideram isso também, se eu tomar um módulo de psi tendendo a zero, aquele polo é muito macio. Se o psi tende a zero, aquele K2 e aquele 2, o psi vai ficar muito grande frente ao outro elemento. Então, o ghost está aí, mas ele é muito macio. Então, se nós estivermos trabalhando em regimes de energia, que joga energia no sistema, mas sempre uma energia que seja da ordem de M2, um pouco maior do que M2, mas bem menor do que essa energia, eu não vou conseguir criar energia suficiente para excitar esse ghost. Ah, mas isso não vai. Hoje a gente sabe que não. Mas você coloca, para poder dizer assim, a minha formulação é boa. Eu não acordo esse monstro aqui se eu estiver sempre trabalhando com energia de lado. Se eu jogar muita energia no meu sistema, eu levanto o monstro. Então, eu consigo trabalhar deixando o monstro dormir desde que eu tome energias menores, bem menores do que a massa desse ghost. Então, a massa desse ghost está aqui, a massa da partícula física M2 está aqui. Então, se eu trabalhar até esse regime de energia, eu estou fazendo uma física só para o setor de massa M2, estou deixando esse ghost desacoplado. Mas aí é uma teoria efetiva. Eu não consigo, se eu for olhar a teoria completa, esse ghost aparece. Então, esse foi o problema que se colocou na época. A incompleteza dessa teoria, dessa descrição, ela está no fato de que você salvou a renormalizabilidade, mas estragou a mutalidade por causa da presença desse estado aqui. Nesse contexto, então essa descrição que o Lilian me dá no paper dele não é uma descrição fundamental. Ele não consegue escrever uma teoria que seja renormalizável e unitária para descrever portadores de carga com spin. Então a gente começa a ver o seguinte: os portadores de carga com spin 1, eles realmente estão pedindo alguma coisa diferente. A QED abeliana, a maneira que nós estamos colocando, a formulação deles, ela não está dando conta. Quer dizer, qual é o problema? O que está em jogo? O que está em jogo é que um campo de spin 1 massivo tem parte longitudinal. E aí, a parte, eu quero para eu descrever spin 1 massivo, eu vou ter que conviver com a parte longitudinal. Então, eu tenho que ver o que eu posso fazer para essa parte longitudinal não destruir o limite de unitariedade. Vocês observaram o seguinte: no primeiro caso, antes de eu colocar esse termo novo, o propagador não era renormalizável. Por quê? Porque ele tinha aquele comportamento constante no ultravioleta. E aí eu tinha um problema no limite dessa seção de choque explodia. A seção de choque não satisfazia o limite de unitariedade. Aí qual foi a proposta do Lilian? Então faz o seguinte: vamos começar a consertar o propagador, para a gente poder ter um propagador bem comportado e não perder o limite de unitariedade. Só que eles retomam, eles ganham o limite de unitariedade do ponto de vista da seção de choque. Por quê? Porque agora eu tenho propagador que vão todos com 1 sobre K2, eu não vou ter mais aquele problema da divergência. Mas a unitariedade é perdida não no bound da seção de choque. A unitariedade agora é perdida porque nós introduzimos estados com módulo quadrado negativo. A gente introduz estados não físicos. Então, salva de um lado, mas perde de outro. Então, o impasse que se chegou, isso foi um estudo importante na início da década de 60, porque, paralelamente, havia uma discussão já sobre o determinismo. Não se tinha ainda o determinismo, ele é de 64, na verdade, mas a ideia já vinha maturando desde 58. No trabalho do Anderson sobre supercondutividade de 58, ele já notava que desaparecia uma partícula que poderia ser o bóson de Goldstone e que aparecia algo como um campo vetorial passivo. Então já se sabia que objetos escalares, no trabalho do Anderson, esse trabalho ficou bem escondido. O Anderson também não, ele só relatou esse fato. Ele relatou que estranho que o bóson de Goldstone que deveria estar presente não está. Mas ele não percebeu, ele não sabia ainda que estava no mecanismo de Higgs, ele estava diante de uma simetria global, local, que é a simetria eletromagnética, uma eletromagnética, quebrada espontaneamente na supercondutividade. Então o bóson de Goldstone que deveria aparecer, ele sumiu. Por que ele sumiu? Porque ele foi incorporado na parte longitudinal do fóton.
Então, nesse trabalho do Anderson, já tinha todo um cenário de mecanismo de Higgs, mas não se sabia, não se via isso. Ele só sabia que o bóson de Boltzmann desapareceu e acabou-se. Para onde ele foi? Depois, com o mecanismo de Higgs, isso ficou claro. Então, estou colocando isso porque, quando o mecanismo de Higgs foi estabelecido, se entendeu que ele poderia remediar essa situação. Então, quando a teoria de Salam-Weinberg foi formulada, finalmente, uma formulação dela final emergiu, os bósons vetoriais carregados, W mais e W menos, eles têm uma interação eletromagnética, mas essa interação eletromagnética deles, ela não é completamente desapartada do campo escalar, porque tem uma origem para a massa dos dados. O problema nessa formulação, o que eu queria só colocar para vocês são o que está em jogo, quais são os conceitos que estão em jogo, quais são os conceitos novos que podem ser introduzidos. Na formulação de Li e Yang, essa massa é um parâmetro que é colocado à mão, M2, W star W, colocou essa massa. Na formulação da teoria eletrofraca, essa massa aparece também, mas ela tem uma origem microscópica, ela vem de um campo escalar. Nisso que esse campo escalar, por quebrar a simetria espontaneamente, gera massa para os Ws, ele não perde os acoplamentos com os Ws. Então, a massa é gerada e, ao mesmo tempo, os acoplamentos estão lá. Então, esse efeito duplo, né, de gerar massa e ter acoplamentos é o que salvou a unitariedade e salvou o limite de unitariedade. Então, a conclusão que a gente tira é que uma teoria de eletrodinâmica quântica para partículas carregadas com spin 1, elas realmente precisam estar num contexto mais amplo. Eu não consigo fazer uma QED pura sem introduzir alguma coisa a mais. Está faltando grau de liberdade. Porque sempre, também outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: sempre que uma teoria perder unitariedade, significa que talvez o que esteja faltando seja um grau de liberdade. E quando eu estou agora chegando e mostrando que tem esse ghost aí, você falou, será que não tem nada que elimine esse ghost? Então, é o que pode estar faltando. Então, numa teoria de Young-Mills, quando aparecem esses ghosts, o que está faltando são os ghosts de fazer fotofóbico. Aqui, então, o que podem estar faltando são graus de liberdade. Essa teoria, ela é simplesmente a parte inicial de alguma coisa mais completa. Então, eu poderia pensar, tudo bem, ela não é unitária. Ela não é unitária porque tem graus de liberdade que eu não estou vendo. Tem campos que eu não coloquei, eu não estou vendo. E aí, às vezes, você pergunta, que campos são esses? O que está acontecendo? Onde é que está o ghost? O ghost está no setor escalar. O ghost tem spin zero. Então, se ele está aparecendo nesse setor de spin zero, a partícula, se tiver algum campo extra que pode restaurar essa unitariedade, ele também tem que vir do setor escalar. A gente tem que ver onde está o problema do modelo. O problema do modelo está lá. Então, deve ter algum campo escalar de Coringa que eu possa trazer para remediar esse problema. Quem é esse campo Coringa? Então, vai ser o campo de Higgs. Então, quando a gente chega na teoria eletrofraca, a gente compreende que esse problema foi resolvido por isso, porque o mecanismo de Higgs, o escalar de Higgs, quando ele entra justamente para cumprir esse problema. Ele entra justamente aqui, ó. Ele vai matar. Só para acabar aqui o enredo da historinha, mais ou menos é esse. Então, a moral da história que a gente está deixando é um pouco essa, né? Que uma QED, quer dizer, a gente está aqui no curso estudando QED. E aí a gente está procurando, quer dizer, será que basta ter carga elétrica e a interação eletromagnética, ela é universalmente tratada? Quer dizer, na QED de Maxwell, quando a gente pega a teoria de Maxwell, a gente olha as equações de Maxwell, a gente não está preocupado com quem está dentro do Volta, nem quem está dentro do J. Qual é o efeito, qual é a descrição microscópica do Volta ou do J? Não importa, são cargas, eu tenho uma densidade de carga. Numa teoria tipo a QED, meu comprometimento é uma parte, uma descrição fundamental, uma descrição microscópica. Então, para mim é importante o que é o Volta. Essa densidade de carga, tudo bem, a carga elétrica é. Então, a interação eletromagnética clássica de Marx, ela é cega, ela vem carga e vem corrente. A interação a nível quântico, ela quer ver, tudo bem, é carga, mas qual é a origem dessa carga? Essa carga é de spin 1, essa carga é feita de portadores de spin 0, de spin meio, de
de spin 1, de spin 3 meios, de spin 2. Por exemplo, a gente sabe que portadores de carga com spin 3 meios, a gente não chega nem aqui. Portadores de carga com spin 3 meios, eles já quebram a causalidade. Então, se eu for escrever uma eletrodinâmica clássica, não é nem quântica, uma eletrodinâmica clássica para objetos de spin 3 meios, carregados, massivos, acoplados a fótons, a gente já perde a causalidade, não consegue nem escrever uma teoria causal. Então, quer dizer que não existe ou que não consegue? Então, a teoria é incompleta. Essa interação pura eletromagnética, ela é inconsistente. Tem que ter alguma coisa, tem que ter algum agente extra. Assim, o senhor calculou, viu que o exemplo da negativo perde a unitariedade, é um ótimo exemplo. Mas se não fosse ver exemplo, o senhor colocou que a não unitariedade, ela surge quando falta um grau de ela pode estar indicando para você isso. Quer dizer, ela não é que ela, isso não é uma teoria. Não, é uma indicação. Ela é uma indicação. Tem jeito de eu ver isso de uma forma mais geral, porque eu consegui ver por ali. Mas a relação sem ser por ali, sim, não vi. porque é o seguinte, o que significa unitariedade? Que você tem uma matriz unitária. Então, sim. Desculpa aí a álgebra linear, né? Mas assim, o que é uma matriz unitária? Uma matriz unitária, a gente faz a essa condição. Grande coisa que eu falei. Agora vamos lá. Vamos fazer esse produto. Esse produto aqui significa S dagger I capa S capa J igual a delta I J. Então, isso significa S capa I está, vamos botar assim, S capa I está, vamos botar S capa I está, S capa J igual a delta J. Então, se eu somar sobre todos os cais, isso aqui vai dar 1. Isso é unitariedade. Agora, se eu trunco, se eu não somar sobre todos os cais, se eu estiver fazendo um produto dessas matrizes, o que é o produto de matriz? Eu quero multiplico todas as colunas da primeira por todas as linhas da segunda. Né? Se a gente faz um produto inicial, estou fazendo isso. Isso. Aí vai dar diferente de 1. Vai dar exato. Se eu fizer isso vezes isso, vai dar 1. Mas se eu parar aqui, pode ser que isso aqui seja maior do que 1, o que vai compensar vai ser o que vem daqui. Se eu truncar, se eu não fizer somar um K que vai de 1 até N, não estou falando matriz finita, não estou nem falando matriz S, não. Estou falando uma matriz unitária da álgebra linear, espaço vetorial linear finito. Então, se eu somar isso aqui de 1 até N, vai dar 1. Se eu somar todo mundo que está aqui, vezes todo mundo que está aqui, dá toda a linha 1, toda a coluna 1, dá 1. Agora, se eu só conhecer essa matriz aqui até aqui, eu somo linha 1, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Linha 1, linha 2, linha 3. Vamos ver, fica faltando a 4 e a 5. Então, essa soma aqui não precisa ser. Ela pode ser maior que 1, pode ser até negativa. Tem que ser 1 no final do dia todo. Então, uma teoria que não é unitária, se eu só estou vendo que está quebrando a unitariedade, pode ser, quando eu digo que eu estou truncando linhas e colunas, na linguagem da teoria quântica de campo, significa que eu estou truncando estados. Na linguagem da teoria quântica de campo, eu estou fazendo isso aqui. Estado final, S dagger, S estado inicial, isso aqui vai ser delta J. Isso é unitariedade, estou somando sobre todos os estados. Então aqui eu vou interpolar. E eu vou fazer isso aqui. Então eu vou fazer a soma F, S dagger, somando sobre todos os estados K. Introduz um de tiro aqui, são todos os estados. Coloquei um de tiro, a completeza do espaço. Então, se eu somar sobre todo mundo, beleza, isso aqui vai dar o delta J. Mas se eu truncar estados, se eu não somar sobre todo mundo, eu fizer uma soma parcial, eu não preciso. Então, se eu perco os estados, eu posso perder a qualidade da matriz S. Então, se vocês, sempre que estiver diante de um problema que vocês estiverem resolvendo, se uma situação que vocês estiverem tratando e vocês detectarem uma quebra de unitariedade, isso pode significar que vocês não estão sabendo quem são todos, vocês não estão somando sobre todos os estados que são vistos. Ou seja, não estão somando sobre todos os elementos de linha de coluna das matrizes, tá certo? Isso pode ser a quebra da unitariedade. Então, é uma coisa que então a gente sempre pensa o seguinte, aqui a história das teorias mais fundamentais, elas têm aparecido um pouco desse modo. Constrói-se uma teoria,
descrever um fenômeno, e essa teoria deve ser o ponto de partida para outra. Quando o Fermi começou a descrever as interações fortes, né, na década de 30 ainda, né, pela chamada teoria de quatro Fermi, né, teoria que era uma interação do tipo Psi-Dagger, Psi ao quadrado, interação de 4 de campos Fermi, essa interação ela tem problema com a renormalizabilidade e com a unitaridade. Então, o problema com a unitaridade pode estar indicando que talvez eu tenha modos que eu não estou vendo, tenha partículas que eu não estou levando de feio, não está levando em conta. O que se sabe depois é que as partículas que estão faltando são de átomos. Então, sempre que eu estiver construindo uma teoria que eu pretendo que seja fundamental e eu verificar que ela não é unitária, eu posso sempre pensar que talvez ela seja um ponto de partida para algo mais complexo. Ela é um truncamento, ela é alguma teoria mais fundamental truncada. E aí eu preciso completar graus de liberdade para, completando a teoria, eu restabelecendo a liberdade. Tá claro? Por isso que era mais fácil, né, para Nobel ano passado. Porque você já está faltando uma partícula aí, ninguém tinha descoberto aí, a gente já sabe tudo. Não, mas os caras foram descobrindo um pouco ligando por essas pistas aí. Como você está faltando hoje, por exemplo. Então, será que não é tão fácil uma coisa Nobel hoje também? Só pensar quais são os problemas de hoje, né? O que está faltando hoje, né? Mas aí a gente não tem nada assim. Energia escura, oi? Senador de partícula e boçal para você. Então, essa aqui é a ideia, tá bom? Então, o conceito de unitariedade, ele aparece um pouco, ele está ligado a, ele indica essa teoria completa. Você sempre espera, né, que uma teoria completa ela seja unitária, porque a unitariedade ela significa a interpretação probabilística soma de todas as probabilidades. Se some um, aí de repente você falou bem, então você não tem todas as probabilidades somadas, então a coisa pode ser ali tem amplitudes que não são positivas, né? Podem ser complexas, né? O que importa aí é o quadrado. Isso tem que não, você parou o meio, então você não precisa ter um. Você pode estar prolongando a unitariedade por falta de soma completa, é isso. Então, e aí aqui a gente, já falou agora, se você quiser falar alguma coisa, e a gente detecta mais o fato que aonde é que a unitariedade está quebrada? No setor de spin zero. Então, eu devo, o que deve estar faltando, o que deve matar esse problema, tem que estar no setor de spin zero. Porque se eu tenho algo de spin zero perturbando a minha teoria, é o que você falou, deve ter um ghost hunter, deve ter alguém que tem spin zero que vai pegar ele, ó, e desacoplando, ele vai aniquilar esse efeito. Então a gente pode imaginar, o que está faltando? Eu escalar. Então, se eu tivesse 62, com todas essas malícias que vocês aí estão tendo hoje, que nós temos hoje, tantas ideias, tantos conceitos, está faltando um escalar. E aí, claro, esse escalar é o escalar. Mas ele apareceu por outros caminhos, né? As coisas foram tomando caminhos tortuosos, mas depois tudo foi convergindo para uma única teoria. A graça é saber o que a gente sabe e voltar, aí seria mais legal. Mas é importante isso, a gente fazer. Eu acho muito importante esse contexto histórico, se a gente começa a ver como é que isso apareceu. Será que a gente tem um contexto semelhante hoje? Qual é a nossa realidade hoje na física de partículas? O quanto ela, por exemplo, é semelhante à realidade da década de 60, que era um contexto, da década de 50, que era outro contexto, ou da década de 30. Hoje a gente está mais próximo de quê? Dentro desses marcos, né, do desenvolvimento da física de partículas, hoje a nossa realidade, com tudo que a gente tem de descobertas aí, que a gente está um dia assim, em alto mar, matéria escura, energia escura, o problema da constante cosmológica, o problema do que é das dimensões, se é uma teoria precisa de 10 dimensões, não, diante de tudo isso que a gente está mais próximo da década de 50, que era um contexto de interação forte, da década de 60, que foi também um contexto de interação forte e fraca, da década de 30, que era um contexto praticamente de eletromagnetismo, que estava começando a interação fundamental, interação forte e fraca. Quer dizer, qual é o nosso contexto? O problema da quantum gravity hoje, né? Como é que a gente se louca? O que a gente pode aprender com essas histórias todas que podem melhorar para nós, né, a discussão da quantum gravity? O problema da quantum gravity na década de 70 estava muito ligado a essa briga entre renormalizabilidade e unitariedade. Então todo mundo já sabia. Se a quantum gravity, se eu consigo formular uma quantum gravity renormalizável, eu estou sempre perdendo a unitariedade, eu não consegui trazer a unitariedade junto.
Então isso significava, tem alguma coisa faltando na nossa compreensão do campo gravitacional nessa descrição microscópica, não macroscopicamente, mas microscopicamente está faltando alguma coisa, porque eu não estou fechando a localidade. Então, isso foi o que deu espaço, por exemplo, uma teoria como a supergravidade, por exemplo, se desenvolveu. Porque a supergravidade apareceu, e ela apareceu no sentido de fornecer aquilo que estava faltando na quantum gravity para fechar a unitaridade. Então, vamos dizer, foi um golpe oportunístico da supergravidade. Quem chegasse primeiro, faturava. O problema era da quantum gravity. Quem chegasse e oferecesse algo para a quantum gravity, ia faturar. Hoje, qual é a nossa situação, por exemplo? Né? O que a gente está precisando? A gente está precisando criar uma física na escala do TeV. É o que o LHC está fazendo. O LHC está varrendo essa física. Mas, o que nos levou para a escala do TeV? Quando a gente chegou em 68, construiu a teoria eletrofraca. Aí a teoria eletrofraca foi sendo testada. Em 73 apareceu a corrente neutra, depois apareceu o char, depois apareceu o B, depois apareceu os W e os Cs. A gente foi fechando. Depois apareceu o T. Então a gente foi fechando cada vez mais. E aí eu fui chegando, eu fui chegando nas fronteiras, nas regiões de fronteira da teoria eletrofraca. E aí quando eu chego na região de fronteira da teoria eletrofraca, eu me pergunto, é a mesma pergunta dos navegadores. Depois do horizonte, eu caio no precipício ou o mundo continua? Então, meu modelo padrão está aqui. A gente é o Pedro Álvares Cabral, a gente se pergunta, se eu chegar aqui o mundo acaba ou tem mundo a partir daqui? Então a nossa pergunta é, quem é que pode oferecer uma física imediatamente em cima da escala eletrofraca? Quem chegar primeiro, fica na frente. Fica a supersimetria. Significa que esteja correto, que seja, que realmente vai aparecer alguma partícula, que vão aparecer as partículas previstas pela supersimetria exatamente na escala do TeV, porque é quando a gente fixa o limite da teoria eletrofraca. A teoria eletrofraca, a compreensão que nós temos da teoria quântica de campos, né, estudando a região de unitariedade, ela diz que a teoria eletrofraca ela deve colapsar quando eu chegar na escala do TeV. Então, quando eu chegar na escala do TeV, eu estou chegando no limite de validade da teoria eletrofraca. Aí a pergunta é, beleza, é o que a gente espera de uma boa teoria física, que ela seja limitada, justamente, né? Ela não é infinita, ela só é infinita só Deus. Teoria física não para aqui. E aí a pergunta é, e aí, cara, tu me dá uma física para ficar lá, ou vamos ficar na ignorância eterna? Então, quem oferece? Na época a supersimetria chegou, as pessoas não tinham nada a ver com isso. Mas ela tinha espaço suficiente. Olha, dá para botar um monte de partícula aqui. Dá para criar uma física nova nessa escala aqui. Eu ofereço a vocês vida após a morte. Então essa religião permite, tudo bem? Você sabe, tem vida após a morte, a vida é linda, você vai ter toda a beleza do mundo, você vai ficar sábio, vai ficar. Todo mundo vai virar aquilo. Então, o modelo padrão chegou aqui, cara. Agora, se a supersimetria é verdadeira, né? Não sei. O islamismo não oferece uma vida magnífica para quem pratica atos terroristas. Explode um avião, você vai ter um universo fantástico depois da morte. Aí o cara explode o avião e sei lá o que ele está vendo lá. Então é a mesma coisa, cara. Estou te oferecendo uma física fantástica, e agora se ela existe ou não. Não sei. Então, essa que é a questão. Então, sempre que a gente chegar no limite de unidade de uma teoria, a gente imagina que a gente tem uma mais completa. E aí a pergunta é, quem chega primeiro para fazer a completeza? Legal? Essa é a moral do Estado. Não estou falando para ninguém virar terrorista, ninguém explodiu as torres gêmeas, tá certo? Ninguém explodiu a Avenida Central. Não, estou só brincando. Mas assim, é a questão de que você está oferecendo alguma coisa a mais. Uma teoria está oferecendo alguma coisa a mais. Então, as supercordas, o que elas oferecem? Pode povoar toda essa região de ignorância que a gente tem entre a escala eletrofraca e a escala de Planck. A escala de Planck ela não é uma criação só da gravitação quântica, ela é uma criação das constantes da física. As constantes da física elas se compõem e te dão 10 a 19 GeV.
nós temos 246 GeVs na escala eletrofrágil. A questão é que física eu posso construir entre 246 e 10 a 19 GeVs. Sabe que isso tudo aqui é região desconhecida, então você vai povoando aos poucos. A supersimetria, ela chega, pelo que se ela é como se diz, ela vai povoar essa física na região do TEV e ela vai conseguir oferecer para você assim, uma vida até 10 a 12 GeVs, mais ou menos. Aí quando você chega na região de 10 a 12 GeVs, você já está entrando numa outra região que deve começar a chegar a uma física mais unificada. E aí você espera que lá em cima você vai encontrar as cordas. Então você foi construindo cenários, né, que foram povoando esse deserto, além do modelo padrão. Essa que é a situação da física mais ou menos hoje. Então, todo mundo é candidato a resolver o cenário. Né? Ninguém foi muito além das teorias de corda, por exemplo. A própria Luke Murat, ela foi a formulação da gravitação, mas ela não conseguiu ainda tratar direito a questão da matéria, a origem da matéria, como introduzir a matéria quântica, não quantizar os campos de matéria na dupla quantificada, aí não é um problema em linha aberta. Então, a gente é essa que é a ideia. Esse exercício simples que a gente está fazendo aí, ele é só ilustrativo, né, de um panorama que tem sido atemporal na física. Em todas as eras, né, da física moderna, da física pós-Dirac, da física a partir de 26, né, desde que as interações fundamentais foram se instaurando, toda a busca tem sido completar, né, fazer teorias mais e mais completas. Dirac fez a mecânica quântica relativista, depois a coisa foi completada para QED, aí a coisa veio para a eletrofraca, depois completou-se com a QCD, fez o modelo padrão, introduziu-se a supersimetria, estamos chegando na grande unificação, supersimétrica, até chegar a cordas, né, duplo quantum gravity, oráculo do X, o que tem depois, então a gente não sabe. Mas o indicador de tudo isso é que eu vou melhorando a unitariedade. O que a teoria de cordas fez, que melhorou esse cenário, ou o que a supersimetria fez, que melhorou esse cenário. Então, só voltando aqui para finalizar, o problema do spin 1, ele abre essa discussão para a gente. A gente está diante de uma eletrodinâmica em que não conta só a carga. O spin faz diferença. Essa discussão que a gente tem hoje de spintrônica, a gente já começa a querer separar o efeito do spin, o efeito da carga na interação eletromagnética, ele se justifica por causa disso também. Porque a gente começa a ver que não basta conhecer a carga a nível microscópico. Você precisa também saber qual é o spin da carga. Por exemplo, vocês, com o conhecimento que vocês têm hoje, né? Se, por exemplo, vai fazer um concurso de universidade, professor de universidade, aí eu peço para vocês, escreva as equações de Maxwell. Aí, claro, todo mundo estuda rápido, porque o programa vai para a divergência de R igual a rho. Rotacional de B, igual a zero, epsilon zero, daqui é mais J. Cara, come on. Não é só isso, né? Será que é só isso? O que é rho? Então, se aí você tem que falar agora. Afinal de contas, a gente está evoluído, não está em 1880, a gente está em 2012. O que é rho? Quem está carregando essa caixa? É o spin zero? Se é o spin zero, como é que é a equação de Maxwell? Como é que é a corrente? Como é que é a corrente? Se o portador tem spin zero. Se o portador tem spin meio, nós sabemos, a corrente é isso aqui, é psi barra, gama mi, psi, que é psidade, componente zero, carga. Componente zero, basicamente a componente zero, ela está aqui, ó, psidade é psi. Ah, beleza. Psidade é psi, realmente é uma densidade. Agora imagina que o portador de carga não tem spin zero. Imagina que o portador de carga tem spin zero. Quem é a corrente que gera o eletromagnetismo se a partícula que carrega é estável? A corrente é J-mi, que está menos I, só um pouquinho assim. Se a gente olhar para isso aqui, ó, pegar a carga é J0.
tá beleza, vai lá, FI está, FI ponto. Beleza, só tem cabos potenciais. Mas agora, ó, quem aparece aqui? FI está, FI potencial. Então, quando eu for escrever a equação de Maxwell, divergência de E igual a ρ. Beleza. Só que divergência de E menos gradiente de φ menos dAdt. Igual a ρ. Então vai ter φ está, φ ponto, e vai ter φ está, φ ao φ. Então, ó, olha, não parece que tem uma I novo? Então, se a gente for olhar o portador de cá, que a gente está pensando sempre na eletrodinâmica, que a gente está falando de eletrodinâmica de elétron. Por isso que o nome é eletrodinâmico. Não é mesodinâmico, não é, ou então não é W-dinâmico. Estou falando, então, para a gente está implícito que é este meio. Então, fica bem claro, o campo φ, o potencial vetor, ele não aparece na própria carga. Ele não está dentro da densidade da carga. Está só aqui. Então, as equações de Maxwell para este primeiro ficam muito bonitinho, tudo organizado como a gente gosta. Tudo que é eletromagnético está para cá e tudo que é matéria está do lado direito. Ou ele joga para o lado direito. Só que se o portador não tem mais este meio, olha o eletromagnetismo aqui dentro do lado direito também. E se o portador tiver espinho? Isso aqui é mais rico ainda. Então, estou entendendo que a gente precisa, que a origem da carga é importante também. Uma descrição cada vez mais confortável. A origem da carga. Então, se o cara me escrever aquelas equações de massa, tá certo. Isso não é uma divergência de E igual a ρ. Divergência de E igual a ρ é só para começar a vida. Né? É isso que vida, né? Não, tem que começar a ver. Qual é, o que está por trás? Né? Qual é o papel do spin? A gente começa a ver que o spin é um papel muito importante na relação eletromagnética. Não é muito dito, porque a gente está muito acostumado a fazer de texto meio. Mas agora a gente tem dispositivos, né, muito interessantes. Olha, Marcelo, a gente tem dispositivos importantes para poder escrever citações carregadas com spin zero, com spin 1, e aí a gente tem que rever a eletrodinâmica nessas situações. Tá certo? Então, o esforço é um pouco do nível quântico, né, quer dizer, o W precisa realmente da teoria eletrostática para poder dar. Certo? Fala, você vai documentar algumas coisas? Você disse que a questão da unitariedade, né? Isso. Que precisava de grau de liberdade. E tu coloca, por exemplo, no cenário da carga elétrica, que não é cenário de um término, é cenário de um médio, assim. Isso, é cenário de médio, isso. Eletro é médio. Você pode ter trocas, como você está falando, spins, mas que W de zero, etc. Então, por que ali naquela matriz do resíduo estava dizendo que faltava o grau de liberdade? Isso. Você só botou um grau de liberdade lá no primeiro termo da matriz. Se você admitisse que também tivesse zeros e fótons escalares, etc., aquela matriz ia se encher. Entendeu assim? E aquela matriz ia se encher e a unitariedade poderia ser. Poderia, então, exatamente, não está descartável. Entendeu assim? É porque a gente está sempre. Acho que era só desculpa, a reflexão interessante e muito boa, assim, é que a unitariedade diz que você precisa de mais alguma coisa. E grau de liberdade de spin zero. Então, como ele falou, por que não veio o Faddeover, o Ghost lá, e por que não veio o Higgs? Agora, por que não vem partículas que são também intermediárias, intermediários de carga elétrica, com spin zero? Que a gente acha que isso intermediário de carga elétrica tem que ser apenas fóton. Entendeu assim? E podia ser spin zero e pegar aquela matriz e deixar. Nós vamos fazer aqui no curso de Young Lewis, né, no curso das sextas-feiras. Amanhã, talvez a gente já comece a fazer isso. A gente já começa a mostrar que é possível também completar isso com spin zero. E você pode ver bósons intermediadores com spin zero. Vamos começar aqui, o esforço que a gente está fazendo aqui no curso de Young Lewis é construir auto-interação. Então a gente parte do spin 1, faz spin 1 em auto-interação, gera em Young Lewis. Agora a questão é, e se eu tiver spin zero? Será que o spin zero também pode
entrar nessa discussão, como é que ele pode entrar como mediador? A teoria de Young-Mills convencional, ela é para spin 1, para bóson vetorial. Como é que eu faria uma teoria para bóson de spin 0, também fazendo essa intermediação? Será que é possível fazer um Young-Mills, né, com spin 0? E mais simples, né? Quer dizer, será que o eletromagnetismo não pode se ter muito eletromagnetismo com spin 0, intermediando a carga elétrica? Fecha o caderno agora, só para ver se a aula realmente não... Apagou aqui? Não pegar. Desculpa, pegar o caderno, para ver se eu não deixei nada da aula passada, se eu cobrir paginamentos, tudo. Pode falar. Você, nesse próximo intervalo, pegar aquela matriz, encher um pouquinho mais, só para a gente ver como é que ficaria o resíduo. Se ela não poderia ser justamente um sinal que poderia ter outras partículas de spin 0. Vamos dar um intervalinho, agora são 6h35. Dá um intervalinho até... Oi, Denise, vamos dar um intervalinho até 6. 15 para as 7, a gente vai de 15 para as 7 às 7h30, gente. Bom, um intervalinho para a gente dar uma descansadinha. Essa aula é meio cansativa porque é uma aula de muitas ideias, né?